Amados irmãos e irmãs, caros ouvintes da Cacó FM e Bicaraí Web Rádio, aos nossos irmãos internautas que participam de casa pelas redes sociais aqui da nossa paróquia, celebramos o 10º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus nesse domingo nos chama a atenção acerca do exercício da escuta. A quem nós estamos escutando, a voz de quem nós estamos escutando. Toda a palavra de Deus nos chama a atenção para essa realidade, o exercício da escuta. Na primeira leitura, no livro do Gênesis, o cenário de hoje é um cenário bonito. Nos apresenta o Jardim do Éden, um lugar que Deus preparou para Adão e Eva. Um lugar preparado por Deus, parece que não existiria o mal ali. E Adão e Eva então viviam neste paraíso e Deus os acompanhava sempre com o seu olhar cuidadoso. Bastou um dia esse casal se distanciar do olhar de Deus para que eles dessem ouvido à serpente enganadora. Fugiram do olhar de Deus e deram ouvidos àquela serpente que os conduziram a desobedecer a Deus. Isso nos mostra, caríssimos irmãos e irmãs, que se nós nos distanciamos da presença de Deus, nós vamos ouvir outras vozes, outros chamados, que não é o chamado de Deus, que não é a voz de Deus. Então, para permanecermos firmes, para caminharmos com fidelidade no projeto de Deus, precisamos então permanecer presente aos olhos de Deus. Deus precisa nos alcançar todos os momentos da nossa vida, porque quando nós nos distanciamos dele, as vozes desse mundo começam a nos atrair. E essas vozes nos levam a trair a Deus, a trair os nossos ideais de santidade. Sempre quando nós fugimos ou nos distanciamos da presença de Deus, outras vozes começam a ser mais forte e nós acabamos por escutar essas vozes. Então, somos chamados e exortados pela palavra de Deus, nesse domingo, a exercitar melhor o dom da escuta e discernir a quem nós estamos escutando. Pois em todos os lugares existem vozes que querem nos tirar do caminho de Deus. Posso afirmar que até mesmo dentro da igreja, assim como lá no jardim, um lugar preparado por Deus, existiam muitas vozes, e uma voz falou mais forte quando Adão e Eva se distanciaram do olhar de Deus e essa voz fez com que eles traíssem a Deus. Assim também, caríssimos irmãos e irmãs, pode acontecer no nosso ambiente sagrado, dentro da nossa igreja, dentro do nosso templo. Se nós estivermos atentos, poderemos escutar vozes que querem nos tirar da presença do Senhor. E isso nós iremos perceber lá no Evangelho de hoje. Mais uma vez, Jesus está ensinando o povo e agora uma grande multidão está ao redor de Jesus. Muita gente vem para escutá-lo. Muitas pessoas o buscam porque querem se curar, se libertar dos demônios, das possessões.
E a primeira informação que chega para os seus familiares é que ele está fora de si. Começam a difamar Jesus. Ele está fora de si. Mas, pior do que isso, foi o que os mestres da lei fizeram com Jesus. Eles o acusaram de que tudo aquilo que Jesus estava fazendo não pela mão de Deus, mas movido pelo príncipe dos demônios. Outra voz perturbadora. Por que os mestres da lei estavam afirmando isso com veemência? Para confundir todo aquele povo que estava ali, ouvindo atentamente os ensinamentos de Jesus. Então a presença de Jesus e os ensinamentos de Jesus estava causando ciúme, inveja, àqueles que viviam no templo para explorar o povo. Não tinha nenhum zelo de pastor, não tinha nenhum zelo como homens representantes de Deus, mas estava ali como aqueles que queriam explorar. E por isso Jesus passa um tempo nesse templo, começa a ensinar, desconstrói muitos ensinamentos desse povo e desses mestres da lei e continua. Então é ensinar o povo e o povo começa a vir. Grandes multidões vêm ao encontro de Jesus. Então os mestres da lei procuraram um meio para difamá-lo e colocar em dúvida o ministério de Jesus, colocar em dúvida a missão de Jesus. Mas Jesus, movido pela graça de Deus, cheio de sabedoria, dialoga com esses mestres da lei e, se voltando para eles, fala em parábolas e mostra que se ele está ali agindo em nome do príncipe dos demônios, então o reino deste demônio está por ruir. Porque tudo aquilo que se divide, o próprio Jesus vai dizer isso, se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Então, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus mostra para os mestres da lei que a sua missão não é movida pelo príncipe dos demônios, mas a sua missão é movida pelo poder de Deus. Um outro evangelista vai utilizar desse mesmo momento de Jesus e colocam outras frases que Jesus diz, mas se não é pelo príncipe dos demônios que eu faço isso, então o dedo de Deus está entre vós. Ou seja, a presença de Jesus no meio do povo é a presença de Deus. Deus se faz presente na pessoa do seu Filho. Por isso as curas, por isso as libertações, por isso os milagres que são realizados, por isso as pessoas iam e escutavam-o com prazer, sentiam prazer de ouvir Jesus falar, porque a palavra que Jesus conduzia ao coração dessas pessoas eram palavras que alimentavam a sua alma, enchia o coração de esperança, trazia alegria e conforto. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, todo esse ensinamento de Jesus causava muita inveja, muito ciúme, desconforto aos mestres da lei. E eles não queriam que Jesus permanecesse ali. Então, cria-se essa situação. A quem nós iremos ouvir? Ao Mestre Jesus que está aqui entre nós, nos ensinando as maravilhas de Deus, ou agora vamos ouvir aos mestres da lei que está dizendo que este homem está em nosso meio,
mas ele não está no nome de Deus. Cria-se mais uma vez uma confusão na cabeça do povo. Muitos ali permaneceram ouvindo e acreditando em tudo que Jesus falava, mas muitos começaram a abandonar a Jesus, porque os mestres da lei tinham poder. O que o mestre da lei falava com segurança, falava como representante de Deus. Então, muitos ouviram os mestres da lei e abandonaram Jesus. Então, mais uma situação em que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras como devemos ouvir. Como é preciso discernir a voz do pastor em meio a tantas vozes que estão por aí afora. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus permanece firme, sereno e continua com os seus ensinamentos. E ainda neste evangelho, os familiares de Jesus se aproximam da multidão para vê-lo. A expressão que o evangelista usa é que eles vieram para agarrá-lo, ou seja, para pegar Jesus à força e tirar daquela situação, pois o povo dizia que ele estava fora de si. E quando eles não conseguem chegar até Jesus, mandam um recado, Jesus responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mais uma oportunidade que Jesus se utiliza para ensinar o povo, para chamar o povo a um compromisso sério com a palavra de Deus. Então, todo aquele, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Fazer parte da família de Deus, para fazer parte da família de Deus, eu preciso escutar, obedecer e fazer a sua vontade. Por isso devemos sempre colocar a mão no coração e nos questionarmos: eu tenho feito a vontade de Deus? E até mesmo nos perguntarmos: qual é a vontade de Deus em minha vida? Qual é a vontade de Deus? Qual é o querer de Deus? As minhas ações, e aqui, caríssimos irmãos e irmãs, não são as grandiosas coisas que a gente realiza, é no cotidiano da vida, as pequeninas coisas. Isso vai dizendo se nós pertencemos à família de Deus ou não. Quando nós temos cuidado e nos corrigimos, desde uma conversação com o irmão, um diálogo com a mãe, com o pai, com os filhos, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas no nosso dia a dia, isso vai dizendo para nós se somos da família de Deus ou não. Porque não basta ser uma pessoa de oração, não basta ser uma pessoa de missa diária, é preciso ser pessoa de oração, de missa diária, de texto diário, mas de um testemunho também. Que às vezes nós rezamos tanto, amamos tanto a Deus, mas nós não conseguimos transmitir esse amor a Deus para o meu irmão, para a minha irmã, que são imagem e semelhança de Deus. Tem alguma coisa errada com a minha fé? Tem alguma coisa errada com como eu estou compreendendo o que Jesus tem a nos ensinar e vem nos ensinando? Então, é preciso ouvir bem, discernir bem esses ensinamentos de Jesus e colocar em prática. Traduzir isso com a vida no nosso cotidiano, todos os dias. Quando que eu sou da família de Deus? Quando eu faço bem. Quando eu pratico bem. E nós sabemos que para participar da família de Deus, praticando bem, eu preciso escutar melhor aquilo que Deus tem nos falado. Por isso que a liturgia de hoje nos faz esse alerta acerca de quem nós estamos escutando, ou a quem nós estamos escutando. Será que é a Deus? Será que é a Jesus Cristo? Ou outras realidades neste mundo? Qual é a voz que
está falando mais alta ao meu coração? Qual é a voz que fala mais alto aos meus ouvidos? Será que é a voz de Deus? Ou a voz daqueles que querem me tirar do caminho de Deus? E aqui a gente lembra lá de Adão e Eva. Escutaram a voz da serpente e por isso se distanciaram da presença de Deus. Quantas pessoas, amados irmãos e irmãs, estão vivendo assim? Primeiro se distanciam da presença de Deus, depois dão ouvidos às realidades deste mundo e por isso se distanciam da presença do Senhor. São Paulo, na carta aos Coríntios, assume a missão enquanto discípulo e revela para nós essa missão enquanto comunidade. Irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei. Nós cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Não só enquanto discípulo, eu devo viver a minha fé e pregar a minha fé, mas também quando nós estamos em comunidade. Então, duas realidades muito, muito importantes. Eu preciso viver a minha fé enquanto pessoa, cristão, e viver a minha fé também enquanto comunidade. Tem pessoas que querem viver a sua fé longe da vida de comunidade. Vem aqui, participa da missa e volta para casa, fica ali no seu cantinho e não se compromete com a vida do outro. Para pertencermos ao reino de Deus, precisamos viver a nossa fé pessoal, mas também precisamos viver a nossa fé na comunidade. Então, essas duas realidades, elas estão entrelaçadas. Não existe o cristão longe da experiência de comunidade. O próprio Deus é comunidade, na Santíssima Trindade, nos mostra isso. Então, nós precisamos viver a nossa fé, enquanto cristão, enquanto discípulo, enquanto pessoa, mas nós precisamos também viver a nossa fé dentro da experiência de comunidade. Por que que nós precisamos viver assim? São Paulo vai dizer, para que faça crescer em um número maior de pessoas, faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Então, quanto mais nós nos tornamos uma comunidade verdadeiramente cristã, outras pessoas se sentem atraídas a participar dessa comunidade e a graça de Deus vai alcançando mais pessoas. Por isso, nós precisamos nos tornar numa igreja verdadeiramente de Deus. Bons cristãos, homens e mulheres comprometidos com o seu evangelho. Por isso, não desanimamos. Nada nesse mundo deve nos desanimar em nossa caminhada. E algo que eu acho bonito que São Paulo diz no versículo 17. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna incomensurável. As tribulações da vida servem para nos empurrar ainda mais em direção a Deus. Se assim nós soubermos usar desses momentos de tribulações. Os momentos difíceis que nós nos depararmos na vida, devemos utilizá-lo como um degrau que nos joga lá mais para perto de Deus. E não nos distancia de Deus. Agora as pessoas, muita gente, quando se encontra em momentos de tribulações, ao invés de recorrer a Deus, de buscar estar mais em comunhão com Deus, começa a pegar outros caminhos. Vai escutar outras vozes e vai se distanciando de Deus. Quantas pessoas, caríssimos irmãos e irmãs, nos momentos de tribulações, se distanciam de Deus. E São Paulo nos diz, esse é um momento, são tribulações
insignificantes, e essas tribulações acarretam para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. De fato, aquele momento de tribulação parece que não vai acabar mais. Parece que vai nos engolir, que vai nos destruir. Mas aí vem os olhos da fé. É com o olhar da fé que nós conseguimos ver o sinal, a luz, como se diz, lá no fundo do túnel. É pela fé que nós conseguimos enxergar, caríssimos irmãos e irmãs, a solução para todos esses momentos de tribulação. Por isso, o que é visível, às vezes, nos mostram ou nos apresentam as nossas fragilidades. Mas aquilo que é invisível, que só a nossa fé alcança, nos mostra que somos mais que vencedores. E por isso São Paulo conclui, dizendo que mesmo que se essa tenda for destruída, essa tenda que nós moramos for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas é o que é eterno. Então, mesmo se um dia nós viermos, a nossa tenda humana, ou seja, o nosso corpo, vier a falecer, nós não devemos temer, porque Deus nos dará um corpo glorioso do céu. Mas para que nós possamos alcançar isso, temos que ouvir bem o chamado de Deus. Então, toda a liturgia nos chama ao dom da escuta. Precisa escutar melhor o Senhor para segui-lo, para servi-lo e discernir sempre nesse mundo em que eu estou vivendo, onde tem tantas vozes a nos chamar, mas só uma nós devemos obedecer, que é a voz de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,